E nós voltamos com o nosso programa Você Pode Ser Feliz. Bem-vindos de volta nessa manhã de quarta-feira, onde nos encontramos aqui para realizar o nosso encontro com Nosso Senhor, a partir do convite à felicidade, a felicidade que é dom de Deus. E esse dom nós precisamos agarrar, porque a felicidade, ela é uma escolha diária que Deus pede que nós façamos. E eu quero já no início desse bloco dizer muito obrigado a um novo sócio, Benedita Irene Contro. Ela é de Campinas, São Paulo. Ela acabou de ficar sócia e ela pede oração pelo seu filho e por toda a sua família. Bendito seja Deus. Vou colocar aqui o nome da Benedita, mas também vou colocar os outros nomes daquelas pessoas que pediram orações aqui aos pés da Sagrada Família. Você ligou para cá e pediu oração? Então, agora eu vou colocar aqui aos pés de Jesus, Maria e José. E se você não ligou, liga. Liga porque aqui você faz a diferença. O seu pedido, ele é atendido porque Deus está conosco. Devanir de Freitas Marra, de Jaú, São Paulo, pede oração por ele e pela família. Que Jesus, Maria e José o abençoe. Geni dos Santos Bisoto, de Jaguariúna. Ô, dona Geni, aquele abraço para a senhora. Ela pede oração por ela, que Deus abençoe. Maria Marques Bigoto, de Campinas, também pede oração pela família. Que Deus abençoe, aqui aos pés da imagem. Sebastiana Antônia Machado, de Boa Esperança, Minas Gerais. Nós colocamos aqui aos pés da nossa imagem. Rosângela Rodrigues dos Santos, de Ituverava, São Paulo. Amália da Silva Melo, de Campinas. Rosilene dos Santos Souza, de Sumaré. Aparecida Silva Jorene, de Mococa. Maria de Fátima Pereira, de Remanso, na Bahia. Lourdes de Souza Novaes, de Blumenau, Santa Catarina. Também a Miriam de Fátima Souza Santos, de Caçador, Rio Grande, ou melhor, Caçador, Santa Catarina. Miriam Aparecida, de São Paulo, capital. Maria Neuza Martins Souza, pede orações. Rosalina Maria de Oliveira Gomes, de Extrema, Minas Gerais. E esses nossos irmãos aqui pediram orações e nós depositamos ali aos pés da Sagrada Família. E você também é chamado a rezar conosco, a rezar e a pedir orações. Mas também, hoje, eu quero perguntar a você que está em casa. Quero fazer uma enquete e eu quero a sua opinião. A pergunta é esta, a partir do nosso tema. A fé já fez você mudar algum comportamento? Pela fé, você agiu de uma maneira diferente? Pela fé, você conseguiu ajudar alguém que você tinha dificuldade? Você chegou a ir visitar alguém que você jamais pensava em ir ao encontro? Pela fé, você rompeu alguma barreira? Pela fé, você chegou a perdoar alguém que lhe ofendeu? Então, a nossa pergunta de hoje é esta. Pela fé, você mudou algum comportamento? Escreva para nós, mande um e-mail se preferir, serfeliz@rs21.com.br e nos ajude a entender como a fé, ela é vivida aí na sua vida. Se você preferir, ligue aqui, naquele telefone que você já sabe, 0 operadora 19 3871 9620 e dê o seu depoimento que eu quero ler aqui para todo o Brasil, tá certo? E eu quero saber como você vivencia a sua fé. E nós parávamos no bloco anterior com um VT que nos fala de uma família que teve um caso muito interessante, um caso de fé, de superação, um caso que os fez mudar de vida e que nos toca a todos. Vamos conferir? Ainda não? Mas a cruz aparece. Nós estamos ainda com um probleminha para colocar o nosso VT e enquanto a gente acerta a colocação do VT, eu quero voltar ao nosso tema. Qual o tamanho da minha fé? Você sabe que a fé é este elemento que é dom de Deus. E como dom de Deus, cada um de nós recebemos. Porém, o cuidado com a fé depende daquele que recebeu. Lembremos daquela parábola do semeador. O semeador saiu a semear.
parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso. Nasceram, mas não tinham profundidade. Aí morreram, murcharam. Outra parte da semente caiu onde? Caiu entre os espinhos. Cresceram, tinham raízes, mas foram abafadas e não puderam frutificar. Porém, a outra parte caiu em terreno fértil e produziram frutos de 30, 60 e 100 por um. Essa parábola do semeador, tão conhecida de todos nós, ela nos acena para o cuidado com a fé. Algumas vezes, o nosso coração, ele pode se encontrar igual à estrada que os pássaros têm acesso à semente que cai à beira do caminho. Nós recebemos a palavra e não damos tanto valor assim, e assim a fé, ela vai-se embora por qualquer coisa. Outras vezes, o nosso coração, ele se encontra pedrificado. Até ouvimos a palavra de Deus, até acolhemos a fé. Mas como nós estamos tão enrijecidos, a nossa fé ela não consegue criar raízes. E assim, basta vir um sol um pouco mais quente, um pouco mais escaldante, que a nossa fé ela logo murcha. Outras vezes, o nosso coração se encontra como um grande terreno cheio de espinheiros. A fé até que cresce, mas são tantas as informações negativas, são tantos espinhos que a nossa fé, ela termina sendo sufocada por tudo aquilo que está ao nosso entorno. Mas precisamos cuidar para que o nosso coração, ele esteja igual ao terreno propício para receber a fé, a fim de que essa fé, pouco a pouco, vá produzindo frutos de 30, 60 e 100 por semente. Assim é o processo de Deus na nossa vida. E cada um de nós temos um processo particular. E dessa família que nós vamos conhecer agora, o processo de fé faz com que eles tomem uma atitude diferenciada. E aí nós vamos aprender com eles algo muito importante, que é o perdão. O perdão é um fruto da fé. O perdão é fruto desse elemento que nós recebemos de Deus. E esse perdão, ele nada mais é do que colocar para fora de dentro de nós aquele ranço que outros deixaram. Você pode ter tido experiências na sua vida. Quantas vezes pessoas, coisas, situações, circunstâncias macularam a sua alma e você sofre até hoje? Quantas vezes você se deparou com situações que deixaram você arrasado? Nossa, não é difícil. Não é difícil encontrar, sobretudo com aqueles que são mais próximos de nós, situações que nos tiram a paz interior. E você, hoje, ainda sente essa dor profunda. Mas o que será que nos tira a paz? Por que existem situações que de fato nos derrubam? Por que será que acontecem certas coisas que nos retiram o direito de viver? A palavra de Deus, ela está recheada de situações nas quais nós encontramos pessoas que se deixam dominar por sentimentos contrários. Pessoas que assumem para si sentimentos que não são sentimentos de Deus. É aquilo que nós chamamos de paixão desordenada. Quais são as paixões desordenadas? Os vícios, o ódio, o rancor, a inveja, a maledicência, a fofoca, o fuxico, a inveja, a avareza, a soberba. Tudo isso, todas essas coisas são paixões desordenadas, sentimentos rasteiros que tentam nos retirar do caminho do Senhor. São demônios, vamos assim dizer, que nos separam diante da vida, daquilo que Deus preparou para nós. E você sabe, Deus, Ele preparou aquilo que é bom, aquilo que é melhor para os seus filhos. Mas Ele também nos deu a liberdade. Ele nos deu a liberdade. A liberdade que nos faz escolher ou não aquilo que Ele nos oferece. Lembremos lá do início da criação, lá do livro do Gênesis. Como foi que Deus criou o universo? Deus criou tudo
e viu que tudo era bom. Deus viu que tudo era bom e abençoou. Mas ele viu que faltava alguma coisa naquele meio. E que coisa era esta? O ser humano, a pessoa humana. E o que é que ele faz? Ele cria do barro o homem. E cria ali do homem a mulher, da mesma matéria. E Deus viu que homem e mulher eram bons e os abençoou e entregou todo o governo da terra. Porém, esse homem e essa mulher, eles tinham apenas que fazer uma coisa para Deus. Sabe o que era? Obedecer. Obedecer. Mas pela desobediência, eles rompem a amizade com Deus e assim rompem a harmonia criada, sendo assim expulsos do paraíso. Da mesma forma, acontece conosco. Quando nós deixamos que os sentimentos rasteiros, eles nos retirem a graça da fé. E assim nós voltamos para aquela condição de pecado do início da criação, a herança adâmica que existe em cada um de nós. No VT que nós vamos assistir, nós vamos perceber que nós podemos escolher ou não escolher estar na graça de Deus, independente da situação. Confira. Ela é Reinalda, o marido. Reinaldo. Nós estamos com dificuldade de colocar o VT no ar. Nós estamos com muita dificuldade de colocar para você esta linda mensagem. Mas vamos tentando. Até o final do programa, quem sabe nós consigamos colocar esta linda história que você terá acesso. Mas eu quero chamar aqui a atenção, não é? Para a palavra de Deus, nos tantos evangelhos, nos 4 evangelhos, onde Jesus expulsa demônios. O que é o demônio? Demônio é aquele sentimento separador, é aquilo que tira a ordem, é aquilo que retira a harmonia, é aquilo que divide, é aquilo que separa. Então aqui eu quero lembrar, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, Jesus cura muitos que achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsa demônios. Lá em Mateus 12, trouxeram então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. E depois nós temos também em Marcos, e os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam dizendo, tu és o Filho de Deus. Então nós temos aí na palavra de Deus várias situações em que Jesus ele expulsa demônio. E o que é o demônio? O demônio é aquilo que vem para nos retirar da fé. E ninguém está livre disso não. Nós não estamos livres desta ação maligna em cada um de nós. Se nós não cuidamos da nossa fé, se nós não alimentamos a nossa fé, se nós não damos à nossa fé um terreno favorável para que ela cresça, nós corremos o risco de deixar que o maligno tome conta da nossa vida e através dele nós tenhamos ações que nos tirem a graça de Deus. E como é que nós podemos cuidar da nossa fé? Como havia falado, a fé ela é dom de Deus. Ela é dom de Deus dado a cada um de nós. E o primeiro passo para que nós possamos cuidar dessa fé é através da escuta da palavra do Senhor. Nós alimentamos a nossa fé a partir do momento em que escutamos o Filho amado. Lá, na transfiguração do Senhor, lá no segundo domingo da Quaresma, o Evangelho nos trouxe a voz de Deus que dizia, lá no alto da montanha, este é meu Filho amado, em quem coloco toda a minha afeição, escutai o que ele diz. A escuta do Filho bem-amado é o primeiro ponto que nós precisamos alimentar a nossa fé. E isso vem através de quê? Através da oração. Precisamos ter uma vida de oração, rezar, colocarmos-nos diante de Deus, todos os dias, um instante, um momento, agradecer a Deus o dia que nós temos, agradecer a Deus tudo aquilo que nós vamos enfrentar durante esse dia, agradecer a Deus tudo aquilo que está à nossa volta. E a partir desta oração, meditada e rezada,
sobre a palavra, em cima da palavra. Sim, a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é alimento. A palavra de Deus, ela é força, ela é impulso, ela é coragem, ela é a bússola que nos estimula a seguir. Sem a palavra de Deus, nós não conseguimos nada. Nada, nada, nada. E a partir de então, desta oração, dessa intimidade com o Senhor, eu vou viver a minha vida de comunidade. E aí eu participo da igreja. Esta igreja que me dá a garantia de que o Senhor está ali comigo. O Senhor está no meio de nós. Ele mesmo disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei no meio deles. Então, não existe uma oração pessoal sem uma oração comunitária. A minha oração pessoal, ela é fruto da minha oração com a comunidade. E essas duas vertentes, elas me fazem ter um encontro pessoal e comunitário com Deus. Eu não posso dizer que rezo pessoal se eu não rezo comunitariamente. Eu não posso dizer que rezo comunitariamente se eu não levo aquela oração da minha comunidade para a minha vida pessoal, para a minha vida particular. Então, aí nós começamos a engatilhar na fé, a fazer esses primeiros passos na fé, a receber os ensinamentos da fé. E quem nos dá esses ensinamentos é a igreja. A igreja através do magistério. E quem é o magistério da igreja? O Papa, os bispos. Estes são os responsáveis para nos transmitir a fé. Muita gente acha-se no direito de quê? De pegar a palavra de Deus, abrir e interpretar a palavra de Deus como bem quer. Nada disso. A palavra de Deus, ela nos é ensinada pela igreja, pelo magistério. E nós precisamos estar atento a isso. Precisamos saber que nem todo mundo está autorizado a interpretar essa palavra. Porque Jesus, ele, através de Pedro, ele deixou uma instituição para ensinar, para proclamar, para anunciar. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca a atingirá. Então, é na barca petrina que nós buscamos o ensinamento da palavra de Deus para o alimento da nossa fé. É na barca de Pedro, é na igreja, hoje guiada por Francisco, o nosso querido Papa, que nós buscamos o ensinamento. E quanta coisa boa nós ouvimos do Santo Padre o Papa. O Santo Padre o Papa, ele tem essa missão de nos guiar para o encontro com Nosso Senhor, através dos documentos da igreja, das encíclicas, daquilo que ele coloca à disposição para que nós possamos ter acesso. Por isso você, meu irmão, minha irmã que é cristão católico, não se baste apenas numa fé primitiva, ou seja, de novenas e devoções. Isso tudo é importante para manter a nossa fé. Mas, além das novenas e devoções, vamos conhecer a igreja que nós professamos. Vamos conhecer a igreja que nós vivemos. Vamos conhecer a fé que nós professamos. Isso tudo se dá através do conhecimento dos documentos da igreja. Ah, padre, mas eu nem entendo essas coisas. Não entende. Você pode não entender, mas você pode buscar a informação com quem entende. Busque o padre da sua paróquia, peça a ele formação para que, através da formação para leigos, você tenha acesso àqueles conteúdos que alimentam a nossa fé. O Santo Padre, o Papa, neste ano da misericórdia especialmente, ele lançou vários escritos que nos ajudam a enxergar e a perceber a misericórdia de Deus. Então, a nossa fé, ela parte de uma experiência nossa com aquilo que nós professamos. E é isso que a família que nós queremos mostrar para você fez. Eles fizeram uma experiência profunda de Deus e essa experiência lhes concederam a autoridade de se colocar no mundo como Jesus Cristo. Confira. Ela é Reinalda, o marido Reinaldo.
Os dois têm algo em comum, muito mais do que o nome. São casados desde 1974 e, neste tempo, puderam cumprir a promessa de fidelidade na alegria e na... Tá travando, eu acho que não vai dar pra gente mostrar esse VT hoje não pra vocês, mas se conseguirmos até o final do programa, a gente coloca aí pra você ver. Mas não sai daí, hein? Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes.